direitos dos cidadãos. Ivandra, já foi detida? Já. Como é que foi? Conta, nós queremos ouvir este ponto. Já fui detida há aproximadamente 2 anos. Nós organizamos uma manifestação que visava exigir um pronunciamento e um tratamento do Ministério da Educação e não só, contra tanto a subida do preço das propinas, que foi de uma forma descoordenada, e também contra o corte obrigatório do cabelo, né? Acho que todo mundo viu a história do menino Hugo, que foi privado de assistir às aulas porque tinha o cabelo um bocado comprido. E no decorrer da manifestação, os agentes da ordem e segurança nacional, como assim deviam ser na prática, simplesmente inviabilizaram o decorrer da marcha. E nós, como subscritores da marcha, tentávamos perceber o que acontecia. E de repente a situação saiu de controle. Sem conseguirem nos explicar o que se estava a passar, eles começaram a fazer detenções arbitrárias. E nós, enquanto organizadores, tentamos perceber o que estava a acontecer. E de tão rápido apareceu uma viatura da polícia, que eu não sei onde é que ficam essas viaturas quando são realmente necessárias. Apareceu uma viatura da polícia, colocou-nos na viatura e nós não sabíamos o porquê. Primeiro, porquê que estávamos a ser detidos, né? Porque nós estávamos aí a exercer aquilo que é um direito constitucional que todos nós temos, nos termos da lei, e de repente nós, subam no carro, tudo de forma muito agressiva, e nós sem perceber, dissemos ok, sabemos que não estamos a incorrer contra nada, vamos ter... Essa marcha foi pacífica, foi tudo... Foi tudo nos termos da lei, vamos tentar entender o que está a passar. E o engraçado é, colocaram-nos lá no carro, ligaram as sirenes, aquilo até parecia cena de filme. Ligaram as sirenes, tínhamos escolta, pela primeira vez fui escoltada, tínhamos escolta, tínhamos motoqueiros à frente, atrás, porque estávamos a organizar uma manifestação pacífica, em prol da educação, atenção. E giraram conosco quase que Luanda toda. Tu não vais acreditar, Paulino, que nós fomos detidos aqui no viaduto do 1º de Maio, próximo ao bairro Popular, e nós fomos parar numa esquadra, se não estou em erro, aquilo é bairro Uíge ou Cacoa, qualquer coisa parecida. Só para ver o quanto é que eles giraram conosco. Aquilo é para criar o quê? Um sentimento de insegurança, de terror nas pessoas. Era para vos mostrar a cidade de Luanda. Se calhar é o turismo, né? Que temos sido incentivados a fazer o nosso turismo de lama e poeira, porque passamos por muita poeira também para chegar lá. E quando nós chegamos lá, está bem, já estamos aqui, o que é que está acontecendo? Fomos detidos, fomos privados do nosso direito à liberdade, mas o que é que está acontecendo de facto? Vocês não podem organizar, vocês não podem fazer, mas ninguém conseguia explicar. Retiraram-nos os nossos pertences, e eu sempre muito remitente, claro, eu tenho noção dos meus direitos, eu estava dizendo, e eu era a única menina. Éramos, acho que 14, 13 rapazes e uma menina. E aí, então eles, você tem muita boca, você é a única mulher aqui, está falando muito por quê? Porque eu sabia que eu tinha direitos, e que eu tinha o direito de ser informada, primeiro porque eu estava a ser detida, que eu tinha direito a uma ligação, que eu tinha direito de entrar em contato com alguém para explicar a situação, mas infelizmente parece que a nossa polícia desconhece esses direitos, ou se conhece, prefere totalmente ignorá-los. E nós ficamos das 12 horas até as 17, quase 18 horas. Eles depois vieram, entregaram-nos as nossas coisas e disseram-nos que podíamos ir. Mas, Paulino, nós saímos do bairro Uíge, um bairro que nós não conhecíamos, às 17, 18 horas. Nós não sabemos qual é o nível de perigosidade do bairro. Fomos expostos a total insegurança. Podia nos acontecer qualquer coisa naquele dia. Podíamos ser assaltados, quiçá mortos. E depois, quem seria responsabilizado por essa forma arbitrária de agir da Polícia Nacional? Então, isso é só para dizer que às vezes a insegurança vem de quem devia nos proporcionar segurança. Às vezes o nosso medo não é nem de quem está dos amigos do alheio que estão na rua à espera de uma oportunidade. É de quem tem formação, de quem tem instrução para garantir a segurança. Eu, por exemplo, já tive contato com o caso de uma zongueira que foi brutalmente espancada dentro de uma cela porque lhe foi retirado a mercadoria que vendia quando a sua venda ambulante. Uma que foi quase obrigada a ter relações sexuais com a polícia para ser solta numa cela, também porque foi presa por causa da venda ambulante. Então nós começamos a perceber que nos falta insegurança até onde devia ser seguro. Até onde estão os agentes da ordem, da segurança, para garantir a segurança, falta segurança. Então é caso para dizer que o nosso sistema de segurança é inseguro completamente. Muito bem. E qual tem sido realmente o contributo ou o papel para haver mudado este paradigma da insegurança dos ativistas?
A primeira coisa que precisamos entender é que existem direitos e garantias e eles são para serem observados por todos. Nós precisamos perceber que o facto de alguém liderar ou o facto de alguém participar de uma marcha e estar lá, dar voz a uma causa que é real e a uma causa que é constitucionalmente protegida, ele não está lá, como disse o pastor anteriormente, a atacar o sistema ou o regime que governa. Não está lá necessariamente a atacar a ministra ou o governador, ele está lá só para fazer valer o seu direito. E nós temos que respeitar isso. Outra coisa seria os órgãos de segurança, tanto quanto os órgãos de soberania, porque nós temos tido manifestantes a serem detidos, julgados sumariamente. Temos agora ativistas que são chamados de presos políticos, temos ativistas detidos até agora por participarem de marchas. Então passa primeiro pelo governo saber que manifestar, exigir um direito é mais do que o direito que nos cabe. Nós temos direito de exigir aquilo que a Constituição nos permite ter, e eles, enquanto meros servidores públicos, porque eles são meros servidores, eles têm que entender isso, que eles estão lá para nos servirem, enquanto meros servidores têm de fazer tudo para satisfazer esses direitos. E depois passa por uma total reeducação da Polícia Nacional que atua nessas manifestações. Eles precisam entender que eles têm de saber agir pedagogicamente. A Polícia Nacional não sabe sequer se dirigir a um cidadão. A Polícia Nacional já se dirige intimidando, já se dirige faltando ao respeito. Então isso impede com que exista uma comunicação pacífica e coesa entre o cidadão e a polícia. Se a Polícia Nacional vem ter com o cidadão, já faltando ao respeito, já ameaçando, já colocando em risco a integridade física do cidadão, a resposta do cidadão também vai ser ao mesmo nível. Também vai ser no nível da violência daquilo que a Polícia Nacional comete contra o cidadão. Então nós vamos estar aí naquele cenário da tentativa da defesa dos meus direitos e da minha integridade física. Por isso é que muitas das vezes vimos casos de cidadãos que entram em lutas físicas com a Polícia Nacional, tudo porque está a tentar defender também a sua integridade física, né? Então são esses e outros vários cenários que nós ainda vivemos na nossa Angola. Eu vou à conversa com o Dr. Katumbela, é jurista. Nós queremos entender o enquadramento jurídico das garantias de segurança do Estado. O que é que a lei fala sobre a questão da segurança? Muito bem. É uma pergunta pertinente e eu, ao respondê-la, se me permitisse, queria dar assim uma pincelada de forma muito rápida. Sim, à vontade. Daquilo que o reverendo nos traz. Primeiro, em como a nossa presença aqui em si, por causa da forma como a política é vista entre nós, representar um risco. A minha primeira percepção nesta preocupação do reverendo é que esta presença que estamos a fazer é um contributo modesto à própria pátria, porque em democracia aqueles que gerem são meros delegados. E na linguagem comum, numa sala de aulas, o delegado não é aquele que tem o poder para fazer tudo o que quer e mais alguma coisa. O delegado faz a vontade daqueles que lhe delegaram o poder. É verdade que em África, quando se diz que o poder, o soberano é o povo, às vezes é para brincar com o próprio povo. É por isso que é o povo que é da igreja, é o povo que é dos políticos, é o povo que é das autoridades tradicionais, mas é o mesmo povo abandonado. Mas só para dizer que, de facto, nós estamos aqui num exercício pedagógico. Enquanto seres temporais, enquanto seres contingentes, aqueles que, num dado momento, tenham um determinado poder, se é governador, se é presidente da República, se é presidente da Assembleia Nacional, tem que saber que este poder deriva do povo e deve ser exercido também a favor do povo. Então, quando se está a trazer aqui uma contribuição, não deve ser vista como que ataque. Bom, eu associo outra situação e vou respondendo também aquilo que me coloca. A questão dos serviços de segurança ou a questão dos serviços secretos do Estado.
assim como um professor, assim como um médico, assim como um motorista, são necessários à sociedade, os serviços secretos, em toda parte, em todas as sociedades, também são serviços úteis à própria pátria. Verdade seja dita, não há ninguém que, como responsável dos serviços secretos, ao jurar a bandeira, diz que juro defender os caprichos do chefe. Cada um jura para defender a pátria. Infelizmente, este conceito de pátria, durante muito tempo, viu-se que a pátria é o lugar onde nós nascemos e ao qual estamos vinculados emocionalmente. Mas hoje dizem os latinos que ubi bene, ibi patriam. Lá onde se está bem, é lá onde está a pátria. Como muitas das pessoas que nos dirigem, para eles a pátria é lá onde conseguem levar os seus netos, onde conseguem levar os seus filhos, porque muitos aqui só estão para vir receber salário depois e gastarem nas outras bandas, se a expressão passa. Então, vivemos de facto esta sensação de que tudo deve ser banalizado. Porque quando alguém está revestido de um poder do Estado, não deve servir uma instituição que seja partidária. A cidadania está acima e deve estar acima dos partidos políticos. Nós precisamos, de facto, evoluir, precisamos crescer para que cheguemos a uma etapa da nossa própria existência em que nos apercebamos que vale mais ser angolano do que ser militante de um determinado partido político. Mas a mensagem que nos vem de cima é que se você não for do partido político, tenha a competência que tiver, a sua competência vai ser suplantada porque você não tem cartão. Infelizmente, isto aqui é muito errado. Agora, a polícia, em todas as partes do mundo, e os colegas podem me fazer as críticas que quiserem, nós não podemos ter polícias indisciplinados. O polícia tem que ser disciplinado. É por esta razão que o polícia, entre cumprir a Constituição imediatamente e cumprir a ordem do seu chefe, meus irmãos, antes do polícia ir consultar o que é que a Constituição diz, a polícia tem que cumprir primeiro a ordem do chefe dele. Porque a polícia pertence a uma instituição castrense. Não cumpre a ordem do chefe, está sancionado. Está sancionado porque é indisciplinado. Então, muitas das vezes, nós vemos manifestantes a serem maltratados e eles, depois de serem maltratados, como a minha querida foi abandonada no bairro Ruiz, local onde foi levada sem querer, é a violação do direito dela, porque eu não posso ser levado a ir passear num sítio que eu não fui. Depois da escuridão, lá onde o Estado não garantiu o direito do cidadão de colocar uma iluminaçãozinha. A minha colega aqui de painel foi levada naquela localidade e depois abandonada. A polícia tem dois momentos que vêm plasmados na Constituição. Ou pode deter quando orientada por meio de um mandado de detenção, ou então mediante flagrante delito. Encontrou, a pessoa está a praticar o ato, então detém. Ou então o procurador ou uma outra autoridade competente emitiu um mandado de detenção e a polícia então vai cumprir este mandado. Agora, quando o chefe manda, o chefe mandou, vai inviabilizar, o chefe está em casa. Ou o chefe está em Portugal, ou está em Londres. É para ouvir dizer que há um movimento onde aquela menina muito teimosa também está presente. Vai para lá, vai inviabilizar. Este polícia, e o chefe já desligou, não quer mais saber, a única coisa que vai querer saber é o resultado. Você, de facto, que foi cumprir esta missão, tem que esperar as consequências. Mas as consequências não podem vir por si. Se a minha querida colega, jurista que é, se servisse do direito, das garantias que a própria Constituição lhe oferece, lhe otorga, porque a lei otorga-lhe este direito, devia de facto dirigir-se à esquadra mais próxima, dizer que eu fui ilegalmente detida,
fui levada a um local distante da minha residência, não me explicaram nenhum motivo. Os meus direitos consagrados nos termos do artigo 63 foram todos violados. Porque sempre que uma pessoa tiver que ser detida, a primeira coisa que deve ser dita à pessoa é que estás a ser detida por motivo A e B. Tens o telefone para ligar para a sua família? Liga para a sua família para dizer que, neste momento, estás sob custódia da família. Entra em contato com um advogado. Escolhe advogado que te possa defender, que vai acompanhar essas diligências policiais. Não é levar uma pessoa a um passeio não desejado. Então a minha colega devia fazer, de facto, uma denúncia, devia fazer uma queixa, devia fazer, digamos assim, valer os direitos que a própria Constituição lhe outorga. Referi-me ao artigo 63, temos o artigo 64 também, e encontrar as pessoas, todas elas aglomeradas, e dizer agora é de facto desperdício da força policial, do combustível, porque naquele meio todo, também dizem os latinos, società delinquere non potest, a sociedade não comete crimes. A sociedade não comete crimes. É por isso que, nos termos do artigo 65 da Constituição, a responsabilidade criminal é pessoal e não se transmite. Se estão lá 60 pessoas, é necessário identificar que a pessoa culpada é esta que tem que ser levada. Agora, o que se passa conosco é que até os que estão no passeio também são levados. Como quem diz, por que você passou por aqui e não passou por uma outra localidade? Agora, é uma cultura jurídica que, de facto, tem que estar impregnada no nosso dia a dia. Vai fazendo esforço, e nunca devia ser esforço, devia ser o dever dele. O Presidente da República atual vai fazendo esse esforço, com essas exonerações em série, eu digo em série, que ele vai fazendo, dão a garantia, de facto, de que ninguém tem um poder seguro. Hoje, ninguém devia se sentir mais na condição de, pelo simples facto de ter uma pistola e ver que o poder está no cano da arma, tem uma arma, ver que o poder está aí, se sentir autoridade máxima. Porque esta autoridade que deve ser exercida na rua só vale se estivermos ao serviço da sociedade, se estivermos ao serviço da dignidade da pessoa humana. Então, precisamos, de facto, todos lermos a Constituição e vermos, sempre que o nosso direito for violentado, procurarmos as instituições. Agora, é verdade que o cidadão também não tem confiança nas próprias instituições do Estado. Mas, ainda bem que agora uns não vão gostar, mas é mesmo assim. A própria Polícia Nacional vai ser também seguida pelos serviços secretos, ainda bem que é assim, porque ninguém deve viver, realizar a sua atividade sem ter um freio. Quer dizer, o que foi acontecendo aqui é que as pessoas fazem e desfazem, não tinham nenhuma segurança. Infelizmente, a minha colega aqui jurista vai convir comigo, os juristas neste país têm desempenhado um péssimo papel. O jurista neste papel é uma classe que eu aconselho a todos, que não sei se interessa muito incentivarem os vossos filhos a fazerem. Porque, de facto, temos estado a desempenhar papéis muito tristes. Porque é o jurista que aconselha o comandante dele, chefe, vamos inviabilizar essa marcha. Mas sabe que nos termos da Constituição, a manifestação, o direito à manifestação e à reunião está lá, consagrado. Vem consagrado. Nem é preciso pedir autorização. Mas é o jurista também que vai dizer ao senhor governador que essa marcha não pode sair porque não pode ser autorizada. Deu a conhecer ao senhor governador que no dia X vou me manifestar. A pessoa que toma conhecimento, eu às vezes tenho dito que fizemos mal adotarmos a língua do português, devíamos só ficar com as nossas línguas, porque desvirtuamos às vezes as coisas. Quem toma conhecimento não tem poder de se pronunciar, não autoriza. Mas você escreve para o governo provincial,
lhe dando a conhecer, ele gasta o tinteiro do Estado, gasta o papel do Estado, gasta o esforço da trabalhadora, da funcionária, para escrever, nós informamos que a marcha não está autorizada. Você não tem poder de autorizar. Nós te demos a conhecer. Nós te demos a conhecer. Então, são os juristas que fazem isto. Então, precisamos caminhar todos nós para ver se encontramos um país colocados aos carris. Porque estamos mal. Mas a sociedade não pode entregar a gestão do país na mão dos políticos. Nós temos que fazer também a nossa própria parte. Temos que fazer a nossa própria parte. Nós estamos num programa de reflexão de Angola. O programa é Refletir Angola com IDD. Estamos no mês em que foi assassinado o professor Laurindo e estamos a analisar as garantias de segurança. Como é que nós vamos nos sentir seguros se um quadro, né, um cérebro do país, um cérebro pensante é assassinado em asta pública e a forma em que as pessoas se aperceberam é por via das redes sociais? Onde é que estavam as câmaras de vigilância que o CISP montou? Onde é que estavam os polícias? Portanto, vamos refletir este acontecimento triste. Eu começo com o seu pastor para ouvir de facto o que é que pode dizer sobre este tipo de acontecimento. Pergunta. Sim. Pensamos que o som não está audível, não é? Estava desligado. Ok, pode prosseguir. A pátria é mais importante que o partido. O cidadão mais importante que o militante. Um jurista que defende a pátria seria ele a incentivar o respeito pela Constituição. Mas quando o jurista vem colabora para que a marcha não saia e ele inventa a má interpretação da lei, é porque está ao serviço do partido em defesa do pão, da camisola. Isto está negativo. É isso que levou o país onde estamos hoje, no fracasso. A morte, por exemplo, do Laurindo é uma morte encomendada. Vocês podem falar de qualquer jeito que quiserem, eu não concordo. Ele não foi morto por assassinos que não sabiam de onde veio. Ele foi morto por indivíduos que organizaram a morte dele. É uma morte encomendada. Nos mesmos parâmetros que morre Fulupinga lá no Rio. Então, estes tipos de acontecimento é recorrente? Nós estamos a refletir um país e dizer que os criminosos estão mesmo em gabinete de assento. Os criminosos, em primeira instância, pertencem ao grupo dos governantes. Eles encomendam morte de pessoas. Eles assassinam. Eles sabem que o fulano está a ser uma pedra no seu sapato, tem que desaparecer. E eles organizam isto. Nós não somos crianças para ser manipulados, não. O país está mal em termos de segurança pública porque existe já essa mentalidade de fazer recurso, recorrer a meios violentos para eliminar determinados cidadãos. Nesse país já tivemos morte de muitos jornalistas, de muitos juristas. Todos aqueles que não caminham pela mesma direção com o regime estão em risco. Nós sabemos disso, isso não é segredo. O nosso camarada, entre aspas, com todo o respeito, que é o líder da segurança do país, ele está consciente, tem havido situações das quais ele também toma conhecimento, mas não intervém. Não intervém. O que é que Agora, acha que está na base da não intervenção do líder? O que está na base é que o pessoal não trabalha para o país, trabalha para alguns indivíduos. É isto.
Nós precisamos de serviço de segurança do Estado que trabalhe pela pátria, pelo angolano, o angolano todo. Não é para alguns indivíduos. Por quê? O problema que o país tem é, na base da corrupção, as pessoas defendem seus interesses usando o dinheiro público. É o que está em causa. Quando eu sei que você é um risco para os meus interesses financeiros, eu prefiro eliminar o que você continuar aí. A corrupção está na base disso, contribui também de certa forma para que a condição ou a situação de insegurança continue a crescer. Ok, imagine, os assaltantes são apanhados, vão à cadeia, nem fazem um ano, estão fora. Como justifica isso? Há criminosos que estão na cadeia, saem, mata alguém aqui no bairro, vai na cadeia, depois de um certo tempo está livre. Eu estava no Ija há uma semana atrás, os bandidos foram assaltar 600 cadeiras desse tipo na igreja da Ieba do Bem-vindo. 600 cadeiras disso levaram. Onde eles foram vender, há uma senhora que foi trair, disse ao pastor: olha, eu vi onde estavam a se vender as cadeiras da igreja. Quando chegaram lá, só encontraram 37. Levaram a queixa ao SIC. Era no sábado. O SIC diz: ok, nós também já identificamos os assaltantes. No domingo de manhã cedo apaiaram 3 desse grupo. Ligaram no pastor. O pastor aparece depois do culto. Disse: olha, como é hoje domingo, não vai ser possível. Era dia 31, acredito. Convém no dia 2, porque amanhã é feriado, dia 2 aparece. No dia 2 o pastor aparece na esquadra. Os moços fugiram. Fugiram como? Não há argumentação que convence que eles fugiram. Entende? A cumplicidade de autoridades, entre aspas, nas questões de criminalidade. Isto já é grave para um país. Nós precisamos de serviços do Estado sérios que se comprometem com a segurança pública de todos nós, que trabalham para o interesse de todos nós, e não serviços públicos de segurança ao serviço de algumas instituições. Isto está errado. Muito bem. Para encerrar este ponto, qual tem sido o papel das igrejas diante deste problema social? Vou falar de alguns aspectos importantes. A igreja em Angola, por exemplo, é representada em 4 blocos principais. Temos o CEAST, temos o SICA, temos a AIA e temos o CIRA. Esses blocos têm tido reuniões de algumas vezes com os governantes, sobretudo na questão de segurança com o SIC ou com a Polícia e Ministério do Interior. Houve um programa há um ano atrás da educação da juventude contra a criminalidade. Algumas igrejas organizaram atividades de mobilização de jovens contra a criminalidade, inclusive sugeriram ao Ministério do Interior de que maneira podíamos reduzir a criminalidade, sobretudo em Luanda. Essas sugestões não deram certo. Uma delas foi que o Ministério do Interior pudesse utilizar as suas faculdades, suas capacidades em educar os criminosos que estão na cadeia, mas também em prevenir os crimes. Nós não temos prevenção de crimes no país, não temos. Porque o criminoso que está na rua a assaltar pessoas, como podia ser prevenido? Ele localizar, ele lhe dar um emprego, é responder à sua necessidade básica que ele leva a se tornar criminoso. Nós temos muitas meninas hoje se transformaram em prostitutas. As igrejas levaram também sugestões como podemos reduzir esse índice de prostituição das meninas hoje, que estão se vendendo até aos estrangeiros. Não tem havido resposta. Não há respostas concretas. Até há documentos por escrito para que houvesse um tratamento adequado para que se reduza a criminalidade. Não há resposta. Como vocês querem que não haja prostituição se essa menina mesmo, o pai já abandonou a casa há muito tempo?
Essa menina depende do pequeno negócio que a mamãe faz no catinto, que não rende nada. Esse menino não pode ir à escola, que ninguém paga a propina dela. Para não ficar em casa, fica na rua e o malandro lhe pega e lhe leva. Nós queremos que as coisas mudem como? As igrejas têm trabalhado na colaboração com as instituições do Estado, só que, infelizmente, não há respostas concretas. Como se dissesse, nós também não temos resposta para vos dar. Ok, muito bem. Muito obrigado, Sr. Pastor. Eu vou passar ao Dr. Rosalon, de facto, para refletirmos um pouco a forma como foi dado o tratamento a essa questão da morte do Dr. Laurindo. Há certamente muitos profissionais da área da saúde que também têm morrido na via pública, enfim, tem sido recorrente essas mortes. Como é que analisa esta questão da morte do Dr. Laurindo? Pois, na verdade, foi uma situação que chocou a toda a sociedade. Foi um crime bárbaro, condenável a todos os termos. E independentemente das motivações que levaram o acometimento daquele crime bárbaro, passou uma mensagem à sociedade o quão estamos inseguros, todos nós. Há uma insegurança pública estabelecida e isso não é bom para o desenvolvimento do país que nós almejamos. Do ponto de vista de assistência médica, só foi mais um caso que mostrou que nós não temos uma estrutura capaz de dar um pronto-socorro, uma assistência a um indivíduo com um ferimento grave. E a estrutura não é só os serviços de saúde, estamos a falar da estrutura social. Como é que o cidadão comum concebe uma assistência a um outro cidadão que está molestado? Começa logo de como a sociedade é educada a dar um primeiro socorro ao indivíduo. Nas sociedades mais evoluídas, mais experimentadas, qualquer um cidadão poderia dar a primeira assistência ao Dr. Laurindo Vieira. Estamos a dizer de um assunto que o professor Laurindo poderia ter sobrevivido, se não de facto digo, a sociedade... A questão ainda não é de sobreviver ou não sobreviver. O que nós tivemos contato com o vídeo é que pelo menos não se prestou uma assistência adequada naquele tempo em que ele ainda estava com vida. Independentemente de qual fosse o prognóstico, mas o que está em causa é como se morre. No entanto, ficou claro que, mais uma vez, que a sociedade não está preparada para fazer estas abordagens pré-hospitalar. Nós chamamos de abordagem pré-hospitalar. Um indivíduo acidentado, um indivíduo com um ferimento de arma de fogo, um indivíduo com um ferimento de arma branca, como deve ser prestado os primeiros socorros para que deixe de sangrar o mais breve possível e depois ter uma assistência hospitalar mais viável. Portanto, isso devemos refletir no sentido de criar plataformas viáveis, capazes de consciencializar cada vez mais os cidadãos. Todos nós temos contato com instituições de ensino, com instituições laborais. Pode ser através destas plataformas que podemos começar a implementar conteúdos de género. Não estamos só a falar de ferimentos, estamos a falar de paragens cardíacas por infarto. Há indivíduos que só por falta de uma assistência médica, ou melhor, de uma assistência de primeiro socorro nos primeiros 5 minutos, podem se salvar diante do infarto do miocárdio. Estamos a falar do indivíduo, por exemplo, também que aspirou um corpo estranho, que está numa criança ou um indivíduo adulto que aspira no momento da sua refeição, aspira o conteúdo alimentar, vai para a via respiratória. As famílias não estão capacitadas de dar uma primeira assistência. O que vão fazer primeiro é meter o indivíduo no carro,
ir até ao hospital, a unidade hospitalar mais próxima, e que não é próxima, muitas das vezes. Mas de o que é que pode... há tempo ainda desta sociedade ser reeducada para de facto saberem medidas que diminuam as mortes? O Estado e a sociedade não termina. Nós todos temos que trabalhar para as sociedades ou para as gerações mais vindouras. Se não for possível nós beneficiarmos deste início, deste paradigma, mas pelo menos a geração dos nossos netos e bisnetos poderão não repetir o mesmo cenário de sociedade. Nós temos que estruturar uma sociedade para as gerações vindouras. E isso é um bocadinho o erro da nossa sociedade. Nós plantamos para nós próprios comermos o fruto. Isso vê-se claramente na forma como somos governados. Queremos desenvolver políticas que nós temos já que beneficiar. E isso assim não se faz sociedade. Nós temos que trabalhar bastante, de forma muito profunda, para que construamos um futuro sustentável. Vamos assumir que de facto temos muitas debilidades, mas ainda temos um povo. Temos uma taxa de crescimento populacional que ronda quase os 3%. Como é que vamos projetar o futuro desses 3% que todos os dias, todos os anos vão crescendo? Porque, parecendo que não, hoje somos 34 milhões de habitantes, daqui a pouco seremos 160 milhões. Que estrutura de sociedade estamos a projetar? Como é que nós estamos a escoar cada indivíduo pensante desta terra para dar o seu contributo? E nós temos um problema, é a utilização dos quadros que existem. Nós temos o hábito de, pelo menos, nem sequer usarmos 25% do potencial de um quadro que nós próprios formamos para replicar o seu saber, para replicar a sua sapiência. Então, quer dizer que estamos num contexto de desestruturação. A primeira coisa que devemos fazer é sentar e fazer as quadrilhas do Estado que queremos. E esses indicadores não são muito bons para o futuro de sociedade que nós queremos. Portanto, diante dessa questão que colocou, vamos a tempo, sim, de implementar conteúdos para pôr ao conhecimento do cidadão comum, dar uma assistência de primeiro socorro rápida, básica. Um exemplo que é muito comum nas nossas famílias é, por exemplo, a ingestão de substâncias tóxicas das nossas crianças. Bebeu petróleo, como abordar? A população em comum não sabe. Uma criança que bebeu petróleo, uma criança que bebeu lexívia, como fazer? E a assistência pré-hospitalar é bastante importante a crianças que estão na vida, porque a família não tem conhecimento. Mas os conteúdos televisivos que nós passamos mais conteúdos muito fora daquilo que é o paradigma que cada um idealizou. Tem uma série de problemas que podíamos resolver ou começar a resolver por transferência de conhecimento às famílias. Nós certamente nas próximas edições vamos organizar um painel para abordar especificamente estes problemas que eu aqui começo já a ter estas dúvidas e quero muito futuramente ver respondido. Portanto, nós queremos falar também consigo, que está aí do outro lado. Deixa as suas perguntas nos comentários e temos uma plateia que certamente também não está só para assistir, vai participar diretamente. Então eu quero saber da plateia se temos alguém que queira sugerir, apresentar uma questão para quem está fora daqui do nosso seio para de facto poder acompanhar. É só dizer o nome, primeiro e o último. Temos aqui o microfone, pode passar aqui na senhora que está aqui em frente para poder de facto apresente-se primeiro e o último e a sua questão. Muito obrigada.
chamo-me Carmen Davita, só tenho apenas 2 nomes, tenho um nome português e um nome Congo. Dizer que estou muito grata e este tema é muito sugestivo, é um tema muito importantíssimo que já queria praticamente dizer isso antes, mas falando da segurança pública em Angola, estamos a falar de uma doença crônica que nem hepatite B, porque é uma doença crônica causada pelos nossos dirigentes. Digo isto porque, primeiro, em vez de pensar em descentralizar as cidades, as maiores cidades de Angola, no caso, a capital, as capitais das províncias, entendem centralizar. Nós pensamos que, após guerra, nós teríamos uma liberdade. Mas hoje falamos de liberdade, falamos de democracia ao calar das armas. Mas nunca gozamos esta democracia. Eu digo que isto é uma doença crônica, por quê? Porque já se falou muito, acredito que... Senhora Vita, desculpa, eu vou interrompê-la. Faz-se o favor de ficar aqui em pé, a nossa audiência não consegue vê-la. Okay. Por favor, é importante esta interação com a audiência e olhar para a câmara. Muito obrigada muito bem. Mesmo. Obrigada. Dizer que, repito o que eu já disse. Pode dar sequência, já ouviram do princípio, pode seguir. Dizer que é uma doença crônica, porque doença crônica, primeiro, os delinquentes são um negócio para os dirigentes, começando pelo chefe máximo e vamos aos procuradores das esquadras. Porque sem delinquente não tem negócio no bolso. Por quê? Ele tem que liberar o delinquente para voltar a cometer, para depois ele encher os seus bolsos e dar de comer os seus filhos. Esquecendo-se que aqueles filhos também tornam-se delinquentes à medida que vão comendo aquilo, gastando aquilo, usufruindo aquilo que é dos outros. Por isso é que eu digo que é uma ferida, uma doença crônica, porque é uma doença que parte a partir dos nossos procuradores. No caso, aí a doutora, a nossa jurista, ela disse bem, que foi levada até o bairro Ruíge. Com certeza, já alguém queria alguns valores. Com certeza, o chefe já estava à espera de alguns valores. Isso nós temos visto, mesmo na aviação de trânsito. O chefe fica no gabinete e manda. E manda. Infelizmente, o povo, a população, já está atenta. Basta mandar. Então, nós pensamos logo tirar uma foto, enviar, e aí o IGAI, que também já tem corruptos, fazem a mesma coisa. Angola está muito longe de conhecermos a verdadeira segurança pública. Porque a segurança pública parte dos nossos, a partir lá, do topo de cima até o último. Porque a criança que nasce hoje já tem aquela tendência de que eu vou ganhar dinheiro. Hoje em dia o emprego que é muito cobiçado é a polícia. Porque o polícia vai à rua, tem dinheiro. O polícia vai à rua, vai levar o preso, 2 dias depois vai embora. Acredito que aqueles que assassinaram o doutor Laurindo, que até hoje temos lágrimas nos olhos, já estão à solta. Por quê? Envolveu dinheiro. Quantos já foram presos? Quantos já mataram Fulupinga que não foram vistos? Quantos já mataram tantos e tantos aqui em Angola que já foram vistos? Falando na segurança pública, nós falamos há pouco tempo de meios. Aqui falou-se de meios rolantes, que o meio está aí para depois ser abatido, até que às vezes já não fazem o abate. Vai diretamente para a fazenda do chefe, do comandante, vai para os fins próprios. E as ruas, as terciárias, onde é que estão? Desculpa que eu diga isso, se alguém me vai prender, que me prenda, mas a verdade é para ser dita. 467 milhões para 10 dias já chegaria para asfaltar pelo menos um bairro. Obrigado, dona Carmina Vita. Nós estamos a refletir Angola. Temos certamente, muito bem, temos certamente mais pessoas que queiram dar o seu contributo, alguma questão, sugestão. Portanto, é este o momento. Alguém mais quer contribuir? Alguém mais? Uma pergunta? Temos aqui uma pergunta. Que o senhor, por favor. Pode fazer chegar o microfone. Muito bem. Estamos a refletir Angola com o IDD. O seu primeiro, último nome, se vai fazer a pergunta, pode dizer a quem vai dirigir. Muito obrigada, Aurélio. Saudações extensivas às pessoas que compõem o painel e aos participantes também desta magna
aula, porque eu acredito que essa é aula também um ponto de reflexão. Eu tenho um pequeno contributo, não uma pergunta, porque eu acredito que em torno da segurança pública que estamos a falar aqui, a primeira coisa que nos vem em mente, só a Liliana Makuta, desculpa. A primeira coisa que nos vem em mente é a morte do Dr. Laurindo Vieira. Eu confesso que no dia que eu vi o vídeo do Dr. Laurindo, eu estava na universidade, perto de uma defesa, e eu liguei no meu namorado a chorar. Porque eu tenho a certeza que nós, enquanto ativistas, e ainda mais ativistas expostas, nós estamos na mira também dos governantes dessa nação. Porque, infelizmente, aqui em Angola, eu digo que não existe leis. As leis são feitas de uma forma, digamos, inequívocas, e parece que são praticamente inexistentes. A Ivandra explicou aqui a situação, acredito que a Ivandra não é a única, nós que somos ativistas já presenciamos muitas das vezes esse tipo de situações, até por vezes mais agressivas do que essas, que essa situação que a Ivandra passou, independentemente de ela ter feito ou não queixa, certamente que essa queixa não iria se refletir em torno daquilo que ela passou, porque os órgãos que compõem o Estado não ouvem as pessoas, e ainda mais quando se trata de ativista. E por isso é que, em consequência disso, nós estamos a ter muitos ativistas que estão a ser comprados em torno de escalar diante das várias crucificidades que vai se passando. Então eu acredito que segurança pública, segurança aqui em Angola não existe. Nós, enquanto fazedores de opiniões públicas, nós que estamos aqui a falar, estamos na mira de quem nos governa. A nossa mensagem que está se passando aqui, certamente que até o João Lourenço, eu acredito que ele segue a página TV Raiar, esteja a ouvir, ou então a sua assessoria esteja a ouvir, e nós estamos também na mira dessas pessoas. O acontecimento trágico do Laurindo, certamente que é um ponto de tristeza e reflexão em torno de toda a comunidade acadêmica, e não só, porque eu acredito que, tal como ele, ainda haverá inúmeros tipos de acontecimento como esses. E para nós, então, que estamos aqui a dar sempre cara nesse tipo de situações, certamente que até as nossas famílias inocentes também estão em risco de morte, estão em risco de perseguição e até por vezes de desemprego, né? Só pelo facto de nós estarmos aqui a fazer esse tipo de comentário. Então eu vi aqui em gesto de lamentar mesmo, porque eu acredito que o nosso Estado, não sei quando é que teremos um Estado democrático de direito verdadeiramente, quando é que teremos uma mudança aqui em Angola, porque nós estamos a lutar, nossos filhos virão, se tornarão ativistas e vão lutar, e mesmo assim o Estado não quer ouvir, e desta vez parece que está mais perigoso, já não quer saber, porque até nem pelo simples facto de nós estarmos a viver a fome, a viver a morte, diante da clareza do dia, eles amedrontam. Eles já não querem saber se nós estamos vivos, estamos mortos, quer dizer que o país é deles, a África é deles, nós estamos aqui como simplesmente formigas, a depender das opiniões até e dos pensamentos dele. Então eu vim aqui para mostrar mesmo a minha tristeza, porque nós estamos mal quanto à segurança pública. Bem, muito obrigado, Liliana Makuta. Temos mais intervenções ou nem por isso? Alguém mais quer pôr uma questão, ou vamos passar para outra, não é? Muito bem, não tivemos perguntas, tivemos sugestões, e nós certamente estamos gratos pelas vossas... É para isso que nós estamos aqui, para refletir Angola de forma profunda. Eu vou passar a palavra ao Dr. Vitorino para, em gesto de conclusão, de facto, como é que Angola deve andar daqui para frente? Como é que Angola deve andar daqui para frente? É uma pergunta muito profunda. Precisaríamos, em primeira instância, colhermos também opiniões dos outros. Mas aquilo que é a nossa primeira opinião é que nós, de facto, temos que amar esta Angola. Estarmos em silêncio diante de tantas atrocidades que a própria sociedade, aqueles que se sentem fortes, vão apresentando, e nós morremos desde dentro e transmitimos esta nossa morte também aos outros. A segunda é que nós, enquanto seres humanos, nascemos, está aí o médico, se é possível, crescemos, se é possível, envelhecemos, mas sempre partimos para uma outra dimensão. Isso chama-se falecer.
em sentido técnico-jurídico, é falecer. É partir para outra dimensão de forma natural. Mas a outra é esta, de encontrarmos um mortal, alguém que também é mortal, que pode vir ser levado para outra dimensão por um mosquito, aquele que passou ontem. Tirando a seleção de Angola, cada um se apresenta péssimo se comparado àquele que passou ontem. Eu sinto muito medo. De facto, os outros estão bem, porque eles, como dizia, a pátria para eles não é onde nasceram, é lá onde se sentem bem. Têm casas nos Estados Unidos, em Espanha, na Inglaterra, em qualquer parte. Mas que o salário, quando é incrementado, a Euronews sabe, mas é 5%, que nem conseguimos comprar uma lata de leite. Sinto medo como é que os nossos filhos, de facto, vão encontrar, vão vivenciar esta Angola que nós temos. O senhor pastor faz parte, de facto, dos 4 grupos que constituem a igreja em Angola. E eu faço o desafio a todos os líderes religiosos que venham ao público, na sociedade angolana, e venham nos pedir desculpa, porque são coniventes também daquilo que nós estamos a passar hoje. São coniventes. Há líderes religiosos que, em época de eleições, entregam os púlpitos aos políticos. São os políticos que tomam conta do púlpito. Está lá no púlpito, é político, mas está lá a evangelizar. Evangelizar segregando, dividindo. E os religiosos também têm que nos pedir desculpa, porque durante muito tempo foram nos mentindo que 75% da população em Angola é cristã. Só estamos a falar ainda dos cristãos. 75% da população em Angola é cristã. Mais de 85%. 85%. Então, o seu pastor, de facto, reforça 85%. De que só os 15% é que estão mesmo a estrangular o bem-estar desses 85%. Nós temos quando nós falamos da governação, temos que saber que na governação estão lá os cristãos. Na governação estão os cristãos. Qual é o papel? Qual é o papel de Cristo Salvador, Cristo Redentor, que os cristãos que estão na governação estão a levar? Os vendedores dos terrenos nas administrações, muitos deles no domingo, sábado, a Bíblia está no sovaco, estão aí a ir pregar. Então, nós de facto temos que lutar todos nós. O cidadão deve fazer também o seu papel. Eu fico muito triste, porque eu conheço criadores de gado no Cunene, no Lubango. E o gado, o sítio onde ele passa todo o ano, coloca uma pedra de lado para que ele passe. Vem de Viana até aqui ao campo do Petro, se pergunta, somos seres humanos. Para poder justificar os gastos irracionais, estamos a construímos aqueles separadores de uma estrada à outra. Mas o cidadão faz 2 coisas. Pega na sua chave, desmonta aqueles ferros que foram colocados sobre os separadores. Leva para ir fazer uma outra coisa. Isto aqui não é o governo, não é quem está no executivo que tem que ver isso. Isso é consciência de cidadania. Os outros, não obstante o facto de se aperceberem que colocaram aí separadores para preservar o bem maior, que se encontra tutelado na própria Constituição, que é o bem-vida, nos termos do artigo 30 e 59, o Estado protege e respeita a vida da pessoa humana, que é inviolável.
embora depois se mate aí a qualquer jeito, mas está lá, consagrado. O cidadão vai passando, pula sobre aquilo. Isso é questão de consciência. Temos estudantes, temos estudante que está no 5º ano, está no 3º ano, está no 4º ano. O professor manda-lhe o trabalho, um tal professor também que entra a ditar e sai a ditar, manda-lhe o trabalho. O que o estudante faz do 5º ano, liga para o cyber, para um menino que está a fazer a 4ª classe, está aqui o tema. Vou receber o trabalho próxima semana. Que consciência de cidadania nós temos? De facto, todos nós temos que contribuir para que tenhamos uma Angola onde os chineses não venham a ocupar as rédeas. Hoje, se quiseres construir uma casa, quem vai te vender inertes é o chinês. Quem vai te vender blocos é o chinês. Se precisar de um caminhão d'água, água que se aproxima a potável, quem vai te vender é o chinês. Então, de hoje é o cubano. O cubano e o chinês são eles que têm o domínio disso. Todos nós, de facto, precisamos lutar para não pensarmos que são os políticos que devem monopolizar a nossa vida. E para não monopolizar, então, termino por aqui. Muito obrigado. Passo de igual modo a palavra a Ivandra para, em gesto de conclusão, dar o seu ponto. A conclusão é sempre muito difícil, né, Paulinho? É legal, só temos 5 minutos. Bem, eu, sinceramente, para terminar mesmo, eu fico preocupada com o sentimento de incredulidade que vai nascendo cada vez mais em cada um de nós. Nós temos um sentimento de... Nós perdemos completamente a fé no país que nos viu nascer. E é muito perigoso quando quem nasceu aqui não tem fé nenhuma no que aquilo lhe pode oferecer ou no que aqui nos pode oferecer, né? Hoje em dia todos nós temos o sonho, ainda que muito pouco, um pouquinho, ou pelo menos uma vez todo mundo já pensou em algum momento em viver uma realidade diferente, porque a realidade que nós temos aqui não nos permite sonhar. Às tantas nos foi roubado até o direito de sonhar. Então às vezes fica muito difícil para nós ter sonhos, ter ansiar coisas e tentar chegar a certos patamares, porque nós já sabemos, né, na verdade, de quem são os empregos na AGT, na Sonangol, na Total, e às vezes até brinco dizendo que nós estamos aqui em Angola para fazer companhia a um pequeno grupo de pessoas que já têm o país dividido entre si, cada um tem a sua parte do bolo, então nós estamos aqui porque Angola é muito grande e precisamos fazer companhia a essas pessoas, vivendo nas condições mais medíocres que possam existir. Mas também eu gostava de pedir que não percamos a fé no país que nos viu nascer, apesar de que a conjuntura política e social não nos oferece um outro caminho, apesar de que a conjuntura política e social não nos permite sonhar, não nos permite ter vontade de alcançar outras coisas, é a Angola que nos viu nascer. É a Angola que todos nós temos a obrigação de tentar fazer alguma coisa, por mais pequena que seja, por mais paupérrima que seja, mas fazemos alguma coisa por essa Angola. Como disse muito bem aqui o meu colega de painel, sequestramos dos políticos a ideia de que esse país é deles, esse país é de todos nós. Eles estão simplesmente a cumprir aquilo que foi um direito que nós lhe atribuímos e que a qualquer momento podíamos retirar, porque a Constituição assim nos permite. Então, vamos manter viva a nossa fé e vamos tentar lutar com os poucos mecanismos que temos para fazer dessa Angola um lugar digno para todos vivermos. Muito bem, muito obrigado. Eu passo a palavra ao Dr. para terminar com o pastor em gesto de conclusão. Exatamente, para dar a benção final. Obrigado, pronto, já estamos a finalizar e importa sim darmos os últimos débitos da nossa visão sobre o país. Eu penso que governar não tem necessariamente ter uma fórmula. Basta que sejamos empáticos e termos a ética. Se nós tivermos tudo isso, saberemos o que fazer para o próximo. Do resto, são as regras pré-estabelecidas que o nosso Estado criou. Temos uma Constituição da República. Se ela de facto for obedecida ao máximo possível, nós poderemos melhorar significativamente uma série de problemas que nós temos vivido na nossa sociedade diariamente. É preciso desenvolvermos valores patrióticos, porque, como diz o Dr. Vitorino Katumbela, há um déficit de valores patrióticos. Parece que quem está no topo ou quem está
em leads de decisão, não parece ter muito interesse de resolver o problema daqui que nós vivemos, porque para esse seu foco está muito em desenvolver a sua vida no exterior do país. Acredito que o governo, o executivo, o Estado é servido por quadros competentes, e conheço muitas pessoas que servem este país, conheço muita gente competente, mas por que não dá certo? A fórmula está mesmo na empatia, está na ética. A ética não precisamos aprender na escola. Até um mamífero, um cão, tem ética, sabe quando é que está diante do mal ao próximo. E nós precisamos desenvolver isso. Mas estes valores têm que ser promovidos com quem está no topo. Tal como o Dr. Vitorino fez menção no século XVI, quando se estabeleceu o Estado, porque antes era o Império, era a realeza, era a monarquia. Foi uma evolução da humanidade. O Estado foi uma necessidade. Por que nós queremos recuar? Foi um ganho, foi um ganho que a humanidade teve. Nós temos que impulsionar estes princípios do Estado democrático e de direito. Se nós desenvolvermos isso com sentimento patriótico, vamos chegar lá. Muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço. Eu agora passo a palavra ao pastor Cardoso Caleb para, em gesto de conclusão, tecer as últimas. De conclusão, relativamente à segurança pública, nós todos estamos convencidos que o país está mal em termos de segurança pública. Isso tem que ser a preocupação de todos nós. Mas eu acredito que os caminhos que devem nos levar a uma alteração da situação, para mim, começaríamos mesmo todos os angolanos a termos a consciência patriótica de que a alternância deve acontecer. Em 2022 falhou porque nós tivemos medo, mas o MPLA havia caído. Se houvesse quem colocasse o povo na rua para uma revolta popular, eu acredito iam recuar e estariam fora do poder hoje. 48 anos de poder, de miséria, de pobreza, de má governação. Queremos mais o quê? Nós somos culpados. Quando o Mano disse de 85% dos cristãos, aqui também todos são cristãos. Quem é que não é cristão aqui? O próprio Mano também é cristão. Eu escrevi esse livro por causa desse comportamento da eliminação que vocês têm. Eu sou visto como pastor que ama de política, ele está se metendo na política. Me meto na política, sim senhor, porque a política é fundamental para a sociedade. Eu escrevi isso por causa de vocês. Cristãos que querem ir no céu, mas nunca foram lá, não sabem como lá fica. Viva ainda aqui a vida do céu. Jesus disse que o teu reino venha. Não é verdade? Então nós queremos ver um pouco do reino aqui na terra. Você vai na Suíça e não encontra nenhuma mosca. Não consegue ver pobreza em nenhum lugar. O que a Suíça tem que nós não temos? Somos mais melhores que a Suíça de recursos. Você vai ao hospital, não há nenhum doente. O médico ganha salário, mas não trata ninguém. Ninguém vai ao hospital, todo mundo vive bem, saudável. Eu acho que o nosso problema no país tem que começar, nós temos que começar a pensar e todos contribuírem. O MPLA tem que estar disposto a isso. Ele tem que sair no poder. Ele já falhou e não vai conseguir mais. Deve acontecer alternância. Isto não está errado, é positivo para o país. Sem alternância, continuamos a voltar sempre atrás. O MPLA, o seu presidente, a sua governação deve cessar. Em 2027, espero que não falhe. Outra coisa importante, nós somos mal representados no parlamento. Aqueles camaradas ali, entre aspas, deputados, não nos defendem na verdade. Não se preocupam tanto com a nossa insegurança em tudo. Segurança alimentar, segurança quanto à integridade física, segurança nas questões até de saúde pública. Nós não temos deputados que tratam esses assuntos com seriedade ali, não estão ali. O nosso país está mal em tudo quanto à segurança. Portanto, as leis devem funcionar.
as leis não estão a funcionar. Criminosos presos estão na cadeia, saem através da corrupção, voltam na sociedade mais a cometer crimes. Estamos aonde? Isso é brincadeira do mau gosto. As leis não estão a funcionar e não têm funcionado. Só há leis para uns e não para outros. Não funciona, mas não pode andar dessa maneira. Nós temos tudo para dar certo. O regime da democracia é um dos melhores regimes para um Estado que aspira ao progresso. O país faliu porque a democracia é deficiente. A governação não funciona em condições. Não temos chegado às políticas de boa governação porque o sistema não favorece. Estamos centralizados ao invés de descentralizar o poder. Não quer autarquias, não quer esses mecanismos todos que contribuem para o desenvolvimento. Eles não querem. Nós não podemos continuar com a democracia deficiente, com a democracia só de papel que não funciona na prática, com instituições do Estado não separados, todo um regime que não facilita o desenvolvimento do país. Nós não podemos continuar a aceitar isto, meus irmãos. Muito bem, só pastor para penso encerrar que mesmo. em resumo, em terminar mesmo, porque sou pregador, sou mesmo assim, falo muito, e eu vou abençoar vocês, tá bom? Finalmente, tinha que haver comportamento do povo na rua para se manifestar constantemente como forma de repudiar a insegurança pública. Tem que haver manifestações nas ruas. É um direito que nos cabe. O povo está a carecer de quem o ponha na rua para dizer isso basta, estamos inseguros, estamos a morrer tipo mosca. O Laurindo morre tipo um cão. Um quadro daquele. Isso é brincadeira. Meus queridos, temos que começar a pensar em manifestações públicas de repúdio contra a insegurança pública no país. E nós temos que direito de fazer isso. Nós, os angolanos, o povo, é que somos o dono do poder. Vocês sabem disso? Nem estamos a usar a nossa capacidade de poder que nós demos a eles. Nós lhes demos o poder. Ainda estão nos maltratar mais. Eles deixamos assim. Somos burros. Temos que começar a pensar em manifestações públicas de repúdio contra os comportamentos que não estamos não estão nos agradar em termos de vida como povo. Não estamos bem, não estamos. Muito bem. Era então a última palavra do reverendo Cardoso Caleb. Eu não posso encerrar sem antes ler aqui alguns comentários da nossa audiência. Se alguém estiver interessado em adquirir o meu livro, trouxe. Para quem estiver interessado, ele custa muito barato. São só 5.000 kwanzas. Custa 5.000 kwanzas. O dinheiro que você qual é o contacto? 5 saldos e depois vai embora. Muito bem. Para quem quiser adquirir, qual é o número? Quem não estiver disponível em pegar aqui, pode pegar por o meu contacto, o 923 73 01 87. 923 73 01 87. Essa é uma obra que foi escrita para que o cristão angolano tenha consciência patriótica do seu envolvimento na vida pública. E isso é muito importante. Cardoso Pedro Caleb. Caleb. Bem, senhor pastor, temos de igual modo, eu não posso encerrar sem antes também dar a oportunidade ao Dr. Vitorino, que também tem a sua obra literária. Muito obrigado. Sinto que está a materializar o princípio da igualdade de direitos. Só agradecer a esta plateia muito interessante. Dizer que aquele que estiver interessado em ter contacto com a obra, que é um modesto contributo nosso sobre a nomeação do defensor oficioso, enquanto violação dos direitos dos arguidos e também dos detidos. Dito de uma outra forma, esta obra retrata na sua generalidade aquilo que deve ser a necessidade de o direito estar ao serviço da dignidade da pessoa humana. Não é o juiz ou o procurador oferecer advogado ou defensor oficioso aquele que o precisa. É vermos o direito à defesa como sendo consagrado na Constituição. O meu contacto é 923 35 49 mais 49. São 443 páginas
de muita reflexão. O livro não vale pelas páginas, mas vale pelo seu conteúdo. Muito obrigado.